Você que tem o seu cãozinho, que é sempre o melhor pra ele, né? Mas muitas vezes você acaba fazendo algumas vontades, dando uns petiscos, ele fica com aquela carinha pedindo algumas comidas, mas não é bom pra ele, né? A gente tá aqui com a Amanda Rocha mais uma vez no nosso quadro Mundo Zoo. Amanda, o que que essas pessoas precisam ter em mente? O que que pode ser dado e o que que não pode ser dado pro cão? A gente tem uma série de coisas que são feitas erradas com os cães dentro de casa. Os maiores problemas realmente é que hoje em dia os cães viraram parentes, viraram integrantes da família. E aí a gente acha que eles podem comer as mesmas coisas que a gente. Então, geralmente, se o proprietário realmente tiver uma necessidade de agradar o cão, de usar algum tipo de petisco, a gente pede preferencialmente que sejam os específicos para animais. Evitar mesmo os petiscos caseiros, as massas, biscoito, bolo, pães. O que que acontece exatamente com o organismo do animal? Então, tem algumas situações que a gente chega até alguns animais com quadros de intoxicação mesmo. Eles chegam em intoxicações alimentares que podem desencadear vômito, diarreia, até alguns quadros mais graves que em algumas situações exigem internações. Só para a gente ter uma ideia, assim, um dos maiores problemas que se tem é em relação aos temperos de alho e de cebola. São dois produtos extremamente tóxicos ao cão e que às vezes o proprietário não sabe. A gente também não sabia. Exatamente, e que causa uma intoxicação que pode desencadear uma anemia realmente grave. Mas assim, tem aquelas pessoas que já têm a ração, que fazem tudo direitinho, mas como que é a questão da quantidade? Deixar bastante lá para ele comer? Como funciona isso? Não, a gente não deve deixar nunca a ração à vontade. Uma vez que o animal vai até o pote de ração, ao comedouro, e come essa ração, às vezes ele libera algumas gotículas de saliva, alguns cães eles babam muito, eles produzem muita saliva. Uma vez em contato com a saliva do animal, essa ração ela tem um prazo de validade muito curto. Ela acaba oxidando, ela pode fermentar e perde realmente a validade. O ideal é que o animal se alimente pelo menos 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, em quantidades proporcionais ao animal. E aí você vai ter que conseguir avaliar se é um animal de porte pequeno, de porte médio, de porte grande e principalmente qual ração que você está utilizando. Aí é que são elas, porque quando a gente vai comprar tem aquela infinidade de rações. Todas são iguais, porque as pessoas pensam isso, né? Tem uma mais barata, elas têm diferença mesmo. Existe uma diferença e uma diferença grande. Não é à toa que a gente tem algumas rações no mercado muito baratas e outras que parecem, aos olhos do proprietário, muito caras. Hoje no Brasil existe uma normativa que qualifica essas rações. Existem as rações de combate, as rações standards e as rações que a gente chama de prêmio e de super prêmio. Cada classificação dessa, ela envolve principalmente a qualidade da matéria-prima da ração. Às vezes a gente fala assim, mas eu peguei uma ração que tem o mesmo valor de proteína que a outra e a diferença de preço é muito grande. O que a gente tem que prestar atenção não é na quantidade da proteína ou da vitamina, é principalmente na fonte de onde vem essa proteína. Então as ideais seriam prêmio e super prêmio? Seria isso? Seriam os ideais. E você, na medida do possível, a gente sempre tenta trabalhar com uma linha super prêmio, que é sempre a linha mais equilibrada que se tem. E aí tem aqueles proprietários que às vezes têm muitos cães de porte grande, que têm um consumo muito grande. Então a tendência realmente é se tentar pelo menos chegar numa linha prêmio. Dá só para finalizar essa entrevista dizer qual é o erro mais comum dos donos de cachorros e gatos? Os petiscos na mesa, no café da manhã. Aquele cachorro principalmente o cão, que senta na mesa com o proprietário e toma o café. E come o pão, e come o queijo, o presunto. Acontece muito. Eu acho que é um dos maiores problemas que a gente tem em relação a essa falha mesmo alimentar. Então vamos dizer não pelo bem dos nossos cãezinhos. Muito obrigada mais uma vez, viu? Esse foi o nosso Mundo Zoo dessa semana. Mundo Zoo, oferecimento Zoologia.